nada impede de falarmos aqui que para a produção é necessário os 4 elementos que todos já conhecem. Capital, que é o capital investido e vai ser o capital também obtido. Temos os insumos que vão da máquina de perfuração, da infraestrutura, também chamada no nosso trabalho, que essa infraestrutura é importantíssima para o desempenho dessas atividades. A mão de obra, repito, técnica especializada. Nós sabemos que hoje o estudo está mais desenvolvido, mas outrora precisou de profissionais que iam para fora, ou seja, para o estrangeiro, para poder fazer o curso preparatório, para poder voltar para o país, para desempenhar a atividade. Hoje não, hoje a gente já observa que essas empresas, elas têm um profissional gabaritado, mas ainda nós precisamos ter um corpo técnico mais elaborado. Pelo menos foi o que nós particularmente observamos em pesquisa, tendo em vista que nós não ficamos só no Brasil, nós viajamos a outros países, nós visitamos a Venezuela, visitamos os Estados Unidos e 2 países da Europa para poder compor a elaboração desse trabalho. Mas voltando, a terceira fase é a fase de distribuição, chamada a atividade downstream, onde nós observamos que existem no nosso dia a dia mais de 6.000 produtos que são derivados do petróleo. Então, o papel dessas empresas, ele se torna fundamental a partir do momento em que o Brasil ele busca essa autossuficiência. E nós observamos também no nosso trabalho que qualquer movimento, qualquer atuação, qualquer ação é realizada tanto pelos países produtores como pelos países consumidores. A exemplo aqui eu trago a China, tá, que é dentre os 20, ela está em principal destaque dos maiores consumidores da história do petróleo, do gás natural e agora em relação à pressão. Então, essas empresas elas têm papel fundamental a partir do momento em que elas buscam essa autossuficiência através de uma política energética que seja viável. E isso também com o aporte, com o cuidado obtido através do respeito ao artigo 225 da nossa Constituição, que é em relação à proteção do meio ambiente. Por quê? Porque nós vamos explorar os recursos naturais e, como eu disse, em águas profundas, offshore, ou em terra, onshore. Então, isso requer o cuidado devido, tendo em vista que o nosso trabalho ele tem esse caráter multidisciplinar e essa questão de proteção ao meio ambiente ela é uma das primeiras preocupações. E a busca da autossuficiência com o desempenho da política energética, ele permeia, ele volta através, a preocupação dela gira em torno desse respeito ao artigo 225 da nossa Constituição. Então, na nossa pesquisa, nós tivemos como resultado a regulação, que ela é esparsa, eu vou até utilizar um termo que ela é pulverizada. Então, nós temos algumas resoluções, mas como o direito internacional ele tem papel como característica ser descentralizado, que se dá através de tratados internacionais para poder ter esse link com outros países, para poder fazer, enfim, a comercialização da matéria. Bem, nós vamos agora conferir as mais recentes publicações no mercado editorial. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. Dissertação de Eduardo Luiz Bussata, editora Saraiva. A efetividade dos direitos da criança e do adolescente. Dissertação de Jadir Cirqueira de Souza, editora Pilares. Função social do contrato. Tese de Antônio Rulli Neto, editora Saraiva. E nós vamos agora a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia, dando sequência aos debates, já com a primeira intervenção do professor Rossini Corrêa. Até já. Em destaque no Academia,
percepções jurídicas da indústria do petróleo e gás natural, reflexos do processo transnacional de energia diante dos paradigmas atuais de desenvolvimento. Dissertação da mestre em Direito Internacional Tributário e Econômico pela Universidade Católica de Brasília, Virna Maria Alves da Silva. E, dando continuidade aqui ao nosso debate, já gostaria de contar com a primeira intervenção do professor Rossini Correia. Professor. Satisfação. Eu quero começar agradecendo o convite, saudando a mestra Virna Maria Alves da Silva e registrando a minha particular satisfação em partilhar mais uma vez este momento com o professor Antônio de Moura Borges, que é um lídimo representante da inteligência do Estado do Piauí projetada no Brasil. Devo dizer que, ao me debruçar sobre o texto da mestra Virna Maria Alves da Silva, eu logo percebi a riqueza da proposição nele contida, porquanto ela sinaliza para uma questão de alta complexidade conceitual, na medida em que, desde Tucídides, o historiador grego, até Montesquieu, o teórico do direito dos tempos modernos, que se tem clara a percepção de que a história é uma realidade cujo envolver acontece sobre uma base geográfica. A história tem uma conexão necessária com a geografia. A geografia, em certo sentido, é um condicionante da história, na percepção que é de Tucídides, que é de Montesquieu. E, a rigor, a dissertação, ora em discussão na academia, sinaliza para essa realidade da geografia que condiciona e é permissiva de uma história que vai, afinal, ter uma conexão com o tecido social e, ao se transformar em problemática social, sinaliza para dois continentes, para duas realidades, a realidade econômica, não é? E a realidade política, não é? Porque, de fato, o que se tem com o petróleo, geografia, o que se tem com o petróleo, geografia, que se transforma em história, e a repercussão social disso, né, irriga a sua presença para a economia, irriga a sua presença para a política. Mas é necessário que se perceba que esta irrigação de presença para a economia e para a política não prescinde do direito, porque, de fato, tanto a economia quanto a política, sobretudo no mundo moderno, se tornaram realidades jurígenas, né? Realidades disciplinadas pelo direito. Daí que existe um direito econômico, daí que existe um direito político, e se busca, como ideal maior do sistema de normas do mundo moderno, né, fazer com que os conflitos econômicos, os conflitos políticos, sejam resolvidos dentro do sistema de normas, né, e não por fora, com recurso à violência e a rupturas. O sinal civilizatório consistiria nisso, né? Dentro do sistema de normas, buscar pela interlocução, pela dialogia, a solução das demandas econômicas e das demandas políticas, né? E, de fato, a dissertação, ela sinaliza para todas essas relevantes realidades. Não por acaso, no ciclo renascentista, Molina, um teólogo jurista espanhol, criou o direito econômico. Ele o faz numa ambiência própria, porque se está caminhando para o declínio do feudalismo, a ascensão do capitalismo, e se tem, portanto, uma alta relevância da questão material, e, portanto, o direito tem que realizar o seu casamento com a nova economia, sobretudo, porque da projeção oceânica da Europa vai resultar um sistema econômico universal, que não deve ter as suas demandas solucionadas, se é possível que se vislumbre alguma solução nesse domínio, por meio da guerra, né? Mas sim pelo direito. Uhum. Né? E, de fato, este integrante da segunda escolástica, Molina, fundador do direito econômico, percebeu com uma agudeza de possibilidades, né, a relevância desse domínio, o direito econômico. E é dentro desse domínio, o direito econômico, que a dissertação, ora em discussão, se estabelece, né, e se estabelece lidando com um objeto de alta complexidade,
pela repercussão que tem no sistema econômico internacional, que está, afinal, articulada com uma chave tecnológica e com um padrão energético, né, no qual tanto petróleo quanto gás, né, natural são decisivos. Né? E o que se compreende, portanto, é que a inserção do Brasil nesse domínio é uma inserção que se dá, sobretudo, com o advento da Petrobras, né, que é uma conquista dos anos 50, da década de 50, do governo constitucional de Getúlio Vargas, muito embora, até que se chegasse a essa construção, particulares, sobretudo particulares, Monteiro Lobato à frente, tivessem enfrentado debates, dilemas, circunstâncias pesarosas, porque Lobato chegasse a ser preso em função da sua pregação, pela necessidade do Brasil se inserir na pesquisa e na exploração do petróleo, né? Mas o que se compreende é que nos anos 50, por meio do Estado, né, se chega a essa construção de uma empresa que vai marcar a presença do Brasil nesse domínio, né? E hoje ela está amplamente desafiada, porque essa chave tecnológica, com a sua repercussão na economia internacional, faz com que essas expectativas de pré-sal se coloquem num cenário de mundo globalizado, né, que é um cenário contrastante, blocos globalizantes, blocos globalizados, né, e tudo isso faz com que a geografia que se fez história, né, a economia que se faz política, se torne altamente sensível. Né? O que o Brasil, enquanto Estado, né, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, pretende construir com essas possibilidades? Quais são as possibilidades efetivas de construção em face do mundo globalizado? Né? Que soberania, né, resta neste cenário de sua relativização, porque ela não é mais a soberania de Jean Baudin, é uma soberania presa às novas circunstâncias do mercado internacional. Né? E qual é, afinal, a presença deste dilema entre nós? A estatização excessiva, a privatização necessária, a excesso de Estado, a empresa de menos nesse processo? Eu gostaria de provocar a mestra Virna Maria Alves da Silva para que ela acrescentasse a essa sua brilhante reflexão a preocupação com essas temáticas: estatização, privatização, soberania. Bem, professor, no nosso trabalho nós abordamos a questão da soberania, tanto que na nossa problemática nós temos a preocupação em saber se o papel da questão da política energética, dessa autossuficiência tão sonhada, tão idealizada pelo país. Por quê? Porque a questão, como o senhor bem colocou aí, além de econômica, ela é geopolítica, ou seja, o país ele fica em destaque a partir do momento em que ele tem a sua participação no mundo ou na sociedade internacional acerca de uma produção de excelência dos recursos naturais através como eu falei, de uma produção, através de uma comercialização de excelência desses recursos naturais. Bem, tendo em vista a sua pergunta, nós observamos ao longo da nossa pesquisa que o Brasil ele tem ocupado, dentre os países que se destacam tanto na produção como na distribuição dos recursos naturais, aqui em especial petróleo e gás natural, que essa manifestação, nós observamos que a soberania que você falou, que é aquele conceito antigo que foi utilizado, onde nasceu no período hegeliano, hoje nós podemos observar que, sem falar de recursos naturais, de produção e distribuição, sem falar numa relação internacional, onde tem um plano solidificado através de um contrato internacional, onde tem um bom diálogo, obtido através das nações, tanto produtoras quanto consumidoras, nós temos aí, por quê? Porque a preocupação também obtida pelo nosso trabalho acerca dos países que são produtores e que onde nós observamos como, a exemplo,
os Estados Unidos e o que aconteceu em 2003, a questão da invasão do Iraque. O motivo qual foi? Vinculado à questão petrolífera, do domínio desse recurso natural, chamado, até o senhor aí falou de Lobato, onde ele falava do ouro negro, onde ele sustentou a ulena, né, que o petróleo é nosso. Então, estatização e privatização. Bem, acerca da estatização, nós observamos através da lei nacional que a Petrobras, ela se vincula a essa comercialização, a essa produção, através dessas EPs, que são empresas permanentes. Então, como eu já falei, existe um processo para poder autorizar, né, o funcionamento dessas empresas permanentes aqui em solo pátrio.